Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Quando não sabemos o que dizer, ele vem em nosso auxílio. E aqui está outro princípio que aprendi. O Espírito Santo é o único professor da Bíblia. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 e 13. Acompanhado pelo Espírito, desde o meu primeiro encontro com o Espírito Santo, comecei a descobrir que ele era o maior professor, aquele que me levaria a toda a verdade. Por isso perguntei: poderia, por favor, me falar o que significam as Escrituras? Mas eu ainda queria saber: quem é você? E por que é tão diferente? Eu dizia: gostaria de saber como é você. Aqui é o que eu vi. O que ele revelou para mim foi que era uma pessoa poderosa e sensível como uma criança ao mesmo tempo. Ele me disse: quando você machuca uma criança, ela se afasta de você. Quando ama uma criança, ela se aproxima de você. E foi assim que comecei a me aproximar dele. Senti que ele era gentil e, ao mesmo tempo, poderoso e forte. No entanto, como uma criança, ele quer se aproximar de todos que o amam. Já viu um garotinho ou uma garotinha puxando a saia da mãe ou a calça do pai? Onde eles vão, as crianças se penduram e os seguem. É um sinal claro de que as crianças são amadas e cuidadas. É assim com o Espírito Santo. Ele fica perto de quem o ama. Como era possível que o grande evangelista Charles pudesse pregar o evangelho e as pessoas fossem tomadas pelo poder, confessando seus pecados? Qual era o poder que surgia quando John Wesley se levantava sobre as lápides e abria sua boca para pregar? Era a pessoa do Espírito Santo que o acompanhava seus ministérios. Em Nova York, Kathryn Kuhlman tinha acabado de terminar uma pregação em uma convenção da Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Ela foi levada pela cozinha até um elevador para evitar a multidão. Os cozinheiros não tinham ideia de que uma reunião estava acontecendo e nunca tinham ouvido falar de Kathryn Kuhlman. Com seus chapéus e aventais brancos, os cozinheiros nem perceberam que ela estava passando, e o que aconteceu em seguida é que estavam todos no chão. Por quê? Kathryn não orou por eles, simplesmente passou. O que aconteceu? Quando ela deixou a reunião, parecia que o poder da presença dele estava com ela. Quem é o Espírito Santo? Ele é o poder do Senhor. Aquele poder se tornou mais evidente para mim quando comecei a orar em meu quarto, sozinho, um dia após o outro, a cada hora. Levantava minhas mãos e dizia: Precioso Espírito Santo, poderia vir agora e falar comigo? A quem mais poderia pedir? Minha família estava contra mim.
Tinha poucos amigos, somente ele, somente o Espírito Santo. Houve algumas vezes em que ele vinha como um vento, como uma brisa fresca em um dia de verão. A alegria do Senhor me preenchia até que não conseguia me conter. Quando conversávamos, eu dizia: Espírito Santo, amo você e anseio por sua comunhão. E descobri que isso era mútuo. Ele também queria comungar comigo. O jantar pode esperar. Uma vez, na Inglaterra, eu estava na casa de uma família cristã. Meu quarto era na parte superior da casa. Uma noite, estava perdido no espírito, me divertindo muito enquanto conversava com ele. A mulher da casa me chamou: Benny, o jantar está pronto. Mas eu estava conversando e não queria parar. Ela voltou a chamar: o jantar está pronto. E quando eu estava prestes a sair, senti alguém segurando minha mão e dizendo: mais 5 minutos, só mais 5 minutos. O Espírito Santo queria comungar comigo. Você pode perguntar sobre o que falavam. Eu lhe fazia perguntas. Por exemplo, um dia perguntei: como você pode ser diferente do pai e do filho? E instantaneamente ele me mostrou Estevão sendo apedrejado e me disse: Estevão viu o pai e o filho, e eu estava nele. 3 indivíduos distintos. O Espírito Santo era aquele que deu a Estevão o poder para suportar o sofrimento. Jesus era o que esperava por sua chegada. E o Pai era quem se sentava no trono. É possível ler isso em Atos capítulo 7, versículos 54 e 56. E o Espírito Santo me mostrou mais. Foi ele quem deu a Moisés o poder para ser o libertador do povo de Israel. Ele foi o poder na vida de Josué. Ele foi a força por trás do vento que dividiu o Mar Vermelho. Ele foi o grande poder que destruiu as muralhas de Jericó. Ele foi a energia por trás da pedra de Davi quando Golias caiu. O Espírito Santo. Ele foi a força na vida de Samuel, de Elias e de Cristo, o Senhor. Jesus era o homem total, mas a Escritura é clara quando diz que ele não pregaria sem o Espírito Santo. Ele não colocaria suas mãos nos doentes sem o Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Falou ao começar seu ministério, porque ele me ungiu para pregar as boas novas. Lucas capítulo 4, versículo 18. O que aconteceu quando Jesus voltou ao Pai? De repente, os discípulos estavam em tal comunhão com o Espírito que todo o seu vocabulário mudou. Eles começaram a dizer que o Espírito Santo é nós. Fomos testemunhas da sua ressurreição. Ele se tornou parte de cada ação das suas vidas. Estavam em comunhão completa, trabalhando juntos pelo Filho. O que aconteceu na vida do apóstolo Paulo que lhe deu força para que suportasse as privações? O que aconteceu na vida de Pedro, que até sua sombra curava os doentes? Foi o toque do Espírito Santo.